Sejam bem-vindos ao canal Vapor da Silistrina. Se você gosta do canal e quer nos ajudar, deixe seu like e ative o sino, pois é uma forma importante de você ajudar na divulgação do canal. Existem achados arqueológicos incríveis, encontrados em todo o mundo, que não se encaixam na história da humanidade. Para eles, é necessário acrescentar as numerosas histórias das diferentes tribos da América, que falam de um passado muito diferente daquele que a história oficial trouxe. Se uníssemos todos eles, teríamos que reescrever a história, não apenas da América, mas de todo o mundo. Uma dessas histórias surge das profundezas da floresta amazônica, coletada por Karl Brugger em seu livro As Crônicas de Akakor, onde narra o testemunho de Tatun Kanara, que é apresentado como o príncipe de Uga Mongolala. Pessoas que escreveram em peles de animais, na linguagem dos deuses antigos, tudo o que aconteceu narrado durante os 15 mil anos atrás. Talvez pudéssemos pensar que essa história é uma invenção de Tatun Kanara, mas houve muitos impedimentos para que essa história viesse à tona, por parte das autoridades, que nos faz considerar sua autenticidade. Além disso, devemos acrescentar a misteriosa morte de Karl Brugger, que alegou ter evidências da veracidade de suas histórias. E, aliás, foi roubado após seu assassinato. É uma história fascinante que nos leva a considerar novamente o passado da humanidade. Os cientistas não são os únicos que enriquecem ao explorar o desconhecido. Karl Brugger, nascido em 1942, depois de completar os seus estudos de História e Sociologia Contemporânea, foi para a América do Sul como jornalista e obteve informações acerca de Akakor. Desde 1974, que Brugger é correspondente das estações de rádio e televisão da Alemanha Ocidental. Atualmente é considerado um especialista em assuntos que dizem respeito aos índios. Em 72, Brugger disse que encontrou Tatun Kanara, filho de um chefe índio, em Manaus, na confluência do rio Solimões com o Rio Negro. Tatun Kanara é o chefe dos índios Unga Mongolala, Daka e Raixa. Brugger ouviu a história que o mestiço lhe contou. Depois de ter verificado tudo conscienciosamente, decidiu publicar a crônica que tinha registrado no seu gravador. A crônica de Akakor foca precisamente o quadro que é familiar aos mitologistas de todo o mundo. Os deuses vieram do céu, entre aspas, instruíram os primeiros humanos, deixaram atrás de si alguns misteriosos instrumentos e desapareceram novamente no céu, entre aspas. Os desastres devastadores descritos por Tatun Kanara, igualmente, a afirmação de que certas partes da América do Sul são cortadas por passagens subterrâneas não pode chocar nenhum conhecedor do assunto. No interior da Amazônia, na imensidão daquele mar verde, estaria escondida uma cidade perdida conhecida como Akakor. Ela é uma suposta cidade perdida que estaria localizada dentro da imensidão da floresta, dentro do território brasileiro, possivelmente próxima à fronteira de algum país andino. Akakor teria origem pré-colombiana e seria uma cidade perdida de origem inca. A existência de Akakor é semelhante a duas lendas envolvendo também a Amazônia. A cidade de El Dorado, que tudo seria de ouro, tão procurada pelos exploradores espanhóis no século XVI, e a lenda das Amazonas, temíveis guerreiras das matas brasileiras. Por ser um local exótico aos europeus colonizadores, sempre foi um lugar repleto de histórias envolvendo monstros, seres míticos, etc. O criador do mito é um alemão chamado Günther Hauck, usando o codinome de Tatun Kanara.
que fugiu para o Brasil em 68, depois de inventar uma história baseada em mitos, já conhecido como Eldorado e o Pai Titi. Refúgio, onde os incas teriam escondido as toneladas de ouro que seriam pagas como resgate ao conquistador espanhol Francisco Pizarro pelo imperador Atahualpa. Muitos aventureiros morreram ou simplesmente desapareceram nas selvas do Brasil, do Peru e da Colômbia, procurando por essas supostas ruínas. Acacor acabou se tornando uma espécie de Machu Picchu dos tempos atuais. Isso porque ela se manteve escondida dos olhos ocidentais por mais de 4 séculos, até ser descoberta por arqueólogos no século XX. De acordo com os arqueólogos e historiadores, há 2 possibilidades dentro dessa história, uma positiva e outra negativa, mas ambas muito difíceis de se comprovar. A primeira hipótese, a positiva, diz que a Amazônia tem uma área muito grande explorada somente por ar e espaço, e que muito pode estar enterrado e debaixo de milhares de árvores, impossível de se observar do alto, necessitando de enormes expedições por terra, o que seria impossível. Assim sendo, o aspecto positivo é que realmente pode haver algo sobre o sedimento florestal de séculos e séculos. Já a hipótese 2, que é a negativa, diz respeito aos povos indígenas da região amazônica. Eles não fundaram nenhuma grande civilização, ainda estavam na Idade da Pedra quando conheceram os europeus pioneiros e não deixaram nenhuma estrutura oral falando sobre essa cidade perdida. Para piorar a situação, nenhum grupo indígena brasileiro tinha a tradição da escrita. Portanto, não deixou praticamente nada para a posteridade a não ser a memória oral. Em 2008, o arqueólogo mais famoso da ficção visitou a pirâmide de Akator, nome propositalmente modificado, no coração do Inferno Verde, na Amazônia, no filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Mas a real existência das ruínas recriadas eletronicamente pelos produtores do filme nunca foi cientificamente comprovada. Em compensação, muitas pessoas acreditaram na história relatada por Gunther Hauck, que é Tatu Canara, devido ao seu passado obscuro e também ao fato de que até hoje são encontrados sítios arqueológicos e ruínas de civilizações pré-colombianas nas regiões próximas às fronteiras do Brasil. Nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, o rei Sincaia de Acacor teria capturado uma mulher alemã chamada Rainha e se casado com ela, a união do qual teria nascido Tatu Canara em 1937. Além disso, Rainha negociou uma aliança com os nazistas e de 1941 a 45, 2.000 soldados alemães teriam chegado a Acacor de submarino, levando armas modernas. Com a derrota nazista, teriam ficado e se integrado à vida daquele povo. Acacor, da superfície, teria sido destruída e abandonada 3 anos antes do encontro de Brugger com Tatu Canara, para evitar que fosse descoberta pelos brancos bárbaros, entre aspas. Seu povo teria fugido para 13 cidades subterrâneas, todas iluminadas artificialmente, com exceção de uma que era iluminada por meio de chaminés que chegam à superfície e um grande espelho de prata. O livro previa uma terceira grande catástrofe em 1981 que destruiria a Terra e, obviamente, não se realizou. Em 1985, Brugger foi assassinado a tiros em um restaurante no Rio de Janeiro. O estadunidense John Reed saiu em uma expedição em busca das cidades. Nunca mais foi encontrado. Em 1983, o explorador suíço Herbert Wagner também partiu para nunca mais voltar. Seu crânio foi posteriormente encontrado na floresta e identificado. A alemã Christine Helser, envolvida na lenda, também desapareceu no meio da floresta. Quando Rüdiger Nemberg e Wolfgang Brugg resolveram fazer um documentário sobre o tema e foram guiados por Tatunka,
notaram diversas contradições em sua história. Uma investigação, contando com a ajuda das autoridades, logo revelou que Tatum Canara era, em verdade, Günther Hauck, um fugitivo da Alemanha. Depois de um divórcio, em 66, e para não pagar os direitos à ex-mulher, Hauck fugiu para o Brasil, o que explicaria bem o fato de que falava e escrevia alemão bem melhor do que português. Sua ex-mulher não só o reconheceu, como registros mostram que enquanto ainda estava na Alemanha, Hauck já havia usado o pseudônimo de Tatungue Nauri. O pseudônimo de Günther Tatum Canara, cujo nome verdadeiro é Hauck, ainda reside em Barcelos, cidade do Amazonas, às margens do Rio Negro. Em 2003, foi declarado mentalmente instável, mas continuou oferecendo seus serviços de guia. A Cacor continua uma lenda. Embora o Tatum Canara não tenha sido quem falou, a lenda de Acacor é conhecida desde tempos remotos pelos moradores da região do Amazonas. Porém, o estudo mais aprofundado pode ser encontrado ao ler o livro As Crônicas de Acacor. Eu procurei por muito tempo e descobri depois que ele havia sido proibido no Brasil por um bom tempo. Nem mesmo a versão portuguesa era fácil de encontrar. Anos depois, veio a ser finalmente publicado em nosso país e hoje, estando fora do catálogo, foi digitalizado e colocado na internet. A narrativa é, no mínimo, incrível. Caso seja verdade, os últimos sinais externos da civilização de Acacor estariam em área inóspita, em terras isoladas pela mais fechada floresta do mundo. Além disso, a possibilidade de ficar em territórios de tribos que ainda não tiveram contato com a civilização, sendo protegidas por órgãos federais, vem a tornar a realização de uma caríssima expedição terrestre ainda inviável, mesmo em tempos modernos. Muitos aventureiros morreram ou desapareceram nas selvas brasileiras procurando pelas suas supostas ruínas. Em compensação, muitas pessoas acreditaram na história relatada devido ao seu passado obscuro e também ao fato de que até hoje são encontrados sítios arqueológicos e ruínas de civilizações pré-colombianas nas regiões próximas às fronteiras do Brasil.